Bom dia, este é o nosso crânio e o assunto de hoje está diretamente relacionado a ele, pois hoje vamos falar sobre a histologia da face e mandíbula. Entre a quinta e a nona semana de gravidez, ocorrem as principais alterações na face em desenvolvimento. Os ossos podem sofrer dois tipos de ossificação, intramembranosa e endocondral. Na face só ocorre a intramembranosa, que se caracteriza pelas células se diferenciando em osteoblastos formadores de osso. Para nos falar melhor sobre os ossos, temos aqui a presença de três doutoras, Rafaela, Gabriela e Fernanda, que falarão melhor. Bom dia, doutora Fernanda. Quais são os ossos que compõem a nossa face? Bom dia. A nossa face é formada pelos ossos frontal, nasais, lacrimais, zigomático, maxila, vômer, etimoide e o esfenoide. Além desses, tem a mandíbula, que delimita a parte inferior da face. Agora a doutora Rafaela vai falar um pouquinho mais pra gente sobre o frontal. Bom dia. O osso frontal é um osso que delimita a face superiormente com a fronte, que é popularmente chamada de testa. Ele é um osso pneumático, porque ele contém seios. Além disso, ele contém a glabela, o arco superciliar, a margem inforame ou incisura supraorbital, a lâmina orbital. Estamos agora com uma pergunta do nosso auditório virtual, que as doutoras vão nos responder. Doutora, o Bernardo Valentim, estudante de medicina da UFPR, está nos perguntando quais são os ossos que compõem a órbita. Você pode nos explicar melhor? Claro. Na órbita, além do frontal, nós temos a asa menor e maior do esfenoide, o lacrimal, porções do etimoide, do maxilar, do zigomático e temos até uma porção do osso palatino. No esfenoide, há o canal óptico por onde passa o nervo óptico e a artéria oftálmica. Na fissura orbital superior, passam os nervos oculomotor, troclear, abducente, oftálmico e as veias oftálmicas. Na fissura orbital inferior, passa o nervo maxilar e as artérias e veias infraorbitais. No etimoide, a gente tem o forame etimoidal anterior, por onde passa a artéria etimoidal anterior, e temos também o forame etimoidal posterior. E no lacrimal, tem o saco lacrimal. Muito obrigada, doutora. E agora, para dar continuidade ao nosso assunto, teremos a doutora Gabriela Comete. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, medialmente a órbita, nós temos uma extensão do osso maxilar, fazendo o processo frontal da maxila. A maxila também se une ao osso nasal pela sutura nasomaxilar. Os ossos nasais, eles formam superiormente a abertura piriforme, que é completada pelo lado e abaixo pelas maxilas. Ao lado da abertura piriforme, nós temos a fossa canina, que é a parte côncava da maxila. E mais lateralmente, o processo zigomático da maxila, quando se une ao osso zigomático. Na abertura piriforme, a gente pode ver as partes ósseas da cavidade nasal, como o vômer, o septo nasal, as conchas nasais inferiores e médias, além da espinha nasal anterior, dos processos alveolares, da sutura intermaxilar e também podemos observar o forame infraorbital, onde passam o nervo e vasos infraorbital. Articulando-se com a maxila, nós teremos o osso zigomático. Ele apresenta o processo frontal do zigomático, o processo maxilar do zigomático e o processo temporal do zigomático, que vai fazer parte do arco zigomático. Além disso, ele possui o forame zigomático facial, que dá passagem ao nervo zigomático. Delimitando a face inferior do rosto, nós temos a mandíbula, que é composta por um corpo e dois ramos, um de cada lado. A mandíbula é um osso ímpar e ela tem três tipos de movimentos: o sagital, o transversal e o frontal. Muito obrigada, doutora. Agora veremos outra pergunta do nosso auditório virtual. João Paulo Martins, estudante de odontologia da UF, está nos perguntando qual a relação da fossa mandibular com a mandíbula, já que ela está em outro osso. Realmente, a fossa mandibular está no osso temporal e nela está inserido o disco articular, que é o tecido conjuntivo fibroso, e os processos condilares, que são a parte superior do ramo da mandíbula. A união das estruturas forma a articulação temporomandibular, ou simplesmente ATM, que está diretamente ligado aos movimentos de mastigação da boca.
Falando mais especificamente da mandíbula, nós vamos ver a protuberância mentoniana, os tubérculos mentonianos, os forames mentonianos, que dão continuidade ao canal mandibular, e acima o processo alveolar, que ele é menos eminente que o da maxila. Mais atrás, ele continua com a borda anterior do ramo da mandíbula com a linha oblíqua. Agora vamos falar da parte interna com a doutora Fernanda. Mais internamente a mandíbula, nós temos a língua da mandíbula, o canal mandibular, que recebe nervos e vasos alveolares inferiores, o sulco miloióide, a fossa submandibular, fossa sublingual, espinha geniana, fosseta digástrica, processo coronoide, incisura mandibular, colo da mandíbula, aqui também, a fóvea pterigóidea, a ráfia pterigopalatina e o ângulo da mandíbula. Doutora, os ossos têm a ver com o formato do nosso rosto? Sim, os ossos estão diretamente ligados com o formato do rosto das pessoas. Uma vez que o tecido molefacial, que inclui pele, nervos, artérias e músculo, possui uma espessura muito fina e está ligado diretamente no osso. Além disso, existem relações sexuais visíveis no crânio, né? Por exemplo, aqui a glabela do homem está mais proeminente do que o da mulher, os arcos supraorbitais são mais definidos no homem do que na mulher, e o bordo orbitário é mais arredondado no homem e cortante na mulher. Além disso, eu também vejo que a mandíbula do homem é mais pesada e o crânio com mais volume, tá certo, doutora? Isso, exatamente. Inclusive, existem fórmulas capazes de determinar a simetria das estruturas do rosto. Nos caucasianos, por exemplo, as medidas são mais harmônicas, quando comparadas com os asiáticos e negros. Isso permite que eles sejam considerados como padrões de beleza. Nossa, que curioso! Bom, gente, nosso programa por hoje fica aqui. Muito obrigada pela presença, doutoras. E é isso.